Paz do Senhor Jesus para a Santa e Amada Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos os ouvintes em toda parte do Brasil e do mundo. Hoje, dia 14 de junho de 2023, quem vos fala é a irmã Nathalie. Hoje vou dar uma explicação, uma satisfação aos ouvintes do canal de onde estou congregando. Algumas pessoas me perguntaram no canal, no e-mail, algumas eu respondi no particular, outras não respondi. Desde criança, eu congregava na Assembleia de Deus, Igreja Assembleia de Deus. Congregava porque minha mãe me levava. Eu não era convertida, eu não era liberta, eu desejava as coisas do mundo. Eu ia para a igreja porque a minha mãe me levava. Mas eu não tinha entendimento da palavra de Deus, das coisas de Deus, do caminho do Senhor Jesus Cristo, de como e do que era seguir Jesus. Mas mesmo assim o Senhor cuidava de mim até a minha juventude. O Senhor, mesmo eu estando na ignorância, na igreja, na ignorância, sem conhecer o caminho do Senhor Jesus e viver o caminho do Senhor Jesus, sem seguir o Senhor Jesus Cristo, mas ir para a igreja somente porque minha mãe me levava, mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo teve misericórdia de mim, porque Ele é misericordioso. E Ele cuidava de mim, Ele cuidou de mim, Ele me protegia, Ele me dava livramentos. Ele estava comigo, mesmo na minha ignorância. O Senhor Jesus, Ele cuidava de mim. Então, na minha juventude, na minha mocidade, eu me casei lá na Assembleia de Deus. O meu esposo, ele não congregava lá desde criança. Ele morava em Jacarepaguá, congregava numa igreja chamada Igreja Missionária da Glória de Deus. Lá ele foi consagrado a presbítero, foi dirigente de igreja, de congregação, mas ele saiu de lá para congregar na Assembleia de Deus, onde eu estava congregando, já adulto, né, na mocidade. Então a gente se conheceu, casamos. Graças a Deus, o Senhor me deu um esposo temente a Deus, estudioso da palavra de Deus, conhecedor da palavra de Deus, diferente de mim. Casamos, assim que nós casamos, ele foi chamado para ser dirigente de uma igreja na Assembleia de Deus. Ficamos ali quase 4 anos. Quando tinha 3 anos e pouco que nós estávamos lá, eu tive um encontro com o Senhor Jesus, então eu passei a entender e a seguir a Jesus por amor, entendendo tudo que o Senhor Jesus me ensinava. Eu perguntava, eu pedia a Ele para me explicar o porquê, então Ele ia me explicando na sua palavra. Eu tive essa intimidade com o Senhor Jesus, Ele ia me explicando e me revelando na palavra. Então eu ia tendo certeza da doutrina dele, que ele estava me ensinando. Então eu fui me desfazendo de tudo aquilo que o Senhor me ensinou que desagradava a ele. Eu fui me desfazendo de maquiagens, porque eu era da igreja, eu ia para a igreja, eu congregava, mas eu usava brinco, maquiagens, e usava calça comprida, calça leg, mini saia, roupas sensuais, saias com lascado, bermudinha, eu usava todas essas roupas. Então eu fui me desfazendo de tudo isso, de todas essas roupas, de joias, de maquiagens. Parei de cortar o cabelo e não aparava nem cortava o cabelo, não pintava mais o cabelo, porque na época eu pintava o cabelo de reflexo.
parei de pintar. O Senhor Jesus me ensinou que a pintura de cabelo destrói o corpo, que é o templo do Espírito Santo, destrói o cabelo. Também é uma mentira. Eu pintava o cabelo de loiro, mas eu não era loira, era uma farsa, era uma loira falsa. E aquilo que é mentira não vem de Deus, não agrada a Deus. A mentira é do diabo. Então parei de pintar o cabelo, passei a achar beleza naquilo que Deus criou, nas coisas naturais, conforme o Senhor criou na sua originalidade, sem estar adulterado ou modificado, mas original conforme Deus criou. Perfumes artificiais também eu me desfiz, tinha perfumes caros que eu tinha ganho, me desfiz. Hoje eu só uso, graças ao bom Deus, perfumes naturais, perfumes que foram criados por Deus na natureza, nas plantas, que são em forma de óleos essenciais puros, que são os perfumes que Deus criou na natureza. Então eu uso os óleos essenciais, que também são terapêuticos, fazem bem para a nossa pele, para o nosso cabelo, hidratam e nutrem verdadeiramente a nossa pele. Uso meus hidratantes também são naturais, são à base de óleo de coco extra virgem, óleo de abacate extra virgem, óleos essenciais puros para dar o cheiro natural que Deus criou. E minha pele está muito melhor. Graças a Deus eu tenho outra qualidade de vida, muito melhor, infinitamente melhor do que antes, quando eu usava aquelas químicas que não cuidavam, mas destruíam o meu corpo. É um falso cuidado, porque o inimigo, ele engana, ele é enganador, então ele engana que é um cuidado e que na verdade é para a destruição da mulher, do corpo da mulher, da saúde da mulher. Pois as químicas, elas fazem mal para o exterior, penetram no corpo, no sangue e fazem mal para o interior e para toda a saúde. Graças a Deus o Senhor Jesus me libertou de todas as químicas, daquelas vaidades do mundo que desagradam a Deus, entristecem a Deus. Eu tive essa experiência com Deus e então nós começamos a orar. Sofremos uma perseguição na igreja, muitos não aceitaram, não entenderam e me perseguiram por isso. Então começamos a orar pedindo a Deus que tirasse a gente dali, que nos direcionasse uma igreja que tivesse doutrina, que fosse aqui no Rio de Janeiro, perto da nossa casa. Então a gente já estava pesquisando também no YouTube, na internet, e eu tive um sonho com o pastor Eduardo Santos. Então nós entendemos que era lá, que era para a gente congregar. Então quando a gente foi congregar na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, foi direcionado por Deus que a gente fosse congregar ali. O pastor Eduardo Santos, missionária Adriane Santos, nos receberam muito bem, com muito carinho, sempre nos trataram com muito carinho, muito respeito. Aprendemos muito com Deus ali naquela igreja. O pastor da congregação ali aqui do Rio de Janeiro era o pastor Aldeci Ferreira. Aprendemos muito com Deus através do pastor Aldeci, através dos irmãos, com os nossos erros, com os nossos acertos. O Senhor Jesus foi nos ensinando, aprendemos muito. Graças a Deus, meu esposo, quando a gente saiu de lá, também foi na direção de Deus, porque meu esposo teve um sonho com o pastor Eduardo Santos, então, de acordo com alguns acontecimentos, a gente entendeu que tinha chegado a hora de sair. Então, nós saímos também na direção de Deus. Ficamos em casa,
sem congregar em igreja nenhuma, em casa, por aproximadamente 2 anos. 2 anos em casa, cultuando a Deus, orando. Às vezes a gente abria o culto para outras pessoas virem. Às vezes orava só a gente, cultuava só a gente em família. Quando eu estava em casa, eu comecei a ler a Bíblia, a perguntar a Deus acerca do uso do véu para cobrir. Eu tinha dúvida, eu não aceitava, não entendia o porquê que somente o cabelo da mulher era o véu. Eu queria entender o porquê na palavra de Deus. Então eu li e reli várias vezes 1 Coríntios 11. Eu estava em casa sem congregar em igreja nenhuma, mas guiada por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, ligada na videira, que é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, por sua infinita misericórdia, Ele me revelou na sua palavra que sim, Ele se agrada que use o véu para cobrir, ao orar e profetizar. Ele me revelou, eu entendi perfeitamente. Teve um dia, no dia que o Senhor me revelou, eu entendi, veio a resposta perfeitamente, que Deus sim quer, se agrada. A resposta que veio é que se o véu para cobrir fosse o nosso cabelo, não precisaria colocar para orar e profetizar, já que o cabelo já está em nós, ele nasce em nós, ele está com a gente o dia todo para dormir, para tomar banho, na hora que a gente come o dia inteiro. Então não precisaria colocar, pois já está em nós. Se é ponha o véu, se é para colocar, se é para cobrir, então é algo que a gente vai pegar e vai colocar. Naquele momento, ao orar e profetizar, somente naquele momento. Se fosse o cabelo, não teria que colocar naquele momento. Ao orar e profetizar, já que ele está com a gente o dia inteiro. Então foi a resposta, veio nitidamente da parte do Senhor. Eu agradeci a Deus e então a partir daquele dia que o Senhor me revelou, eu passei a procurar igreja com doutrina e que usa véu. Visitei algumas igrejas, mas não senti resposta de Deus para congregar nessas igrejas. Então eu visitei a igreja Obra da Restauração de Tudo. Quando eu visitei, eu senti a presença de Deus, chorei, senti a presença de Deus no culto, foi um maravilhoso culto. Achei lindo a igreja, a forma que os irmãos se vestiam, as irmãs, os instrumentos, os louvores. Me senti muito agradável ali, uma presença agradável, glórias a Deus. Perguntei algumas coisas para uma irmã que estava do meu lado, para tirar algumas dúvidas. Não que eu tinha dúvida acerca da doutrina do Senhor Jesus, que graças a Deus, o Senhor Jesus, ele me ensina a doutrina dele. Ele tem me ensinado por sua infinita misericórdia. Mas eu perguntava para saber se a igreja realmente era uma igreja, né, que tinha santa doutrina, que obedecia a palavra de Deus. Então, por isso eu perguntava para conhecer mais da igreja que eu estava visitando. E cada vez que eu ia visitar, eu tinha mais certeza que era ali o lugar que Jesus escolheu. No primeiro dia que eu fui visitar, eu fiquei pensando assim, Senhor, será que é aqui que o Senhor quer que eu congregue? Será que é aqui, Senhor? E então veio um irmão, que é evangelista, falou assim, a irmã é para ficar aqui. Parece que ele leu meu pensamento, mas foi uma resposta de Deus. E Deus respondeu que era ali, que era para eu congregar. Então, eu estou congregando ali na obra da restauração de tudo, direcionado por Deus.
Quando eu orava pedindo a Deus para Deus me direcionar a uma igreja, eu falava assim: Senhor, eu quero congregar, Senhor, numa igreja que seja guiado pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor dê a doutrina. Eu não quero, Senhor, congregar em igrejas que eles ficam entrevistando o demônio e perguntando: demônio, a maquiagem é tua? O batom é teu? O WhatsApp é teu? O Facebook é teu? As redes sociais são tuas? E ali o demônio fala: é. E ali eles falam: então, tá vendo, igreja? Não pode usar. Deus não quer que use. É do diabo. Aí eu conversava com Deus no meu particular. Eu falava: Senhor, eu não quero, Senhor, que seja dessa forma. É como se o demônio estivesse dando a doutrina para a igreja. Eu quero, Senhor Jesus, uma igreja que seja o Senhor que dê a doutrina, que não usa as coisas porque o Senhor não quer, que faça as coisas porque o Senhor quer. Eu conversava com Deus. Outra coisa também que eu falava: Senhor, quando eu orava, eu falava: Senhor, completa a tua boa obra na minha vida, na vida da minha família, Senhor. E graças a Deus, irmãos, pela misericórdia do Senhor Jesus, o Senhor me direcionou uma igreja que é guiada por Deus, pelo Espírito Santo. A doutrina, quem dá lá é Deus, é o Espírito Santo. Toda a doutrina que eu aprendo lá é falado. Deus levantou um vaso e profetizou, e Deus falou que Ele não quer que use essas coisas. Deus levantou o vaso no dia tal, no ano tal, e Deus falou que Ele quer que a gente use a roupa desta forma. Então, tudo ali é revelado por Deus, é conforme Deus quer. Eu glorifico a Deus porque é exatamente do jeito que eu conversei com Deus em oração, e por sua infinita misericórdia, Ele ouviu a minha oração e me colocou numa igreja linda na terra, uma obra linda na terra, uma obra de Deus linda na terra, que é guiada por Ele. Quando eu orava: Senhor, completa a tua boa obra na minha vida, também fez parte para Deus me direcionar para essa igreja, porque lá nessa igreja eles acreditam que a obra de Deus ela é aperfeiçoada na nossa vida, como diz no versículo, e que Deus aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então eles creem assim, e Deus me direcionou para lá. Outra coisa linda da obra, da restauração de tudo, é que o Senhor Jesus, ele dá os hinos, ele revela os hinos, e tem mais de 700 hinos que o Senhor Deus deu para a obra de restauração de tudo, e deu para pastores comporem, pastores diáconos. Tem o pastor Márcio Fuli, que foi o pastor que Deus mais deu hinos. Também tem o pastor Roberto Brito, o pastor Silas de Souza e alguns diáconos que Deus também deu hinos para eles comporem. Hinos lindos, hinos do céu que o Senhor Jesus Cristo revelou. Alguns Deus revelou para o pastor Márcio Fuli em sonho, e então ele acordava e escrevia o hino, mas foi Deus que deu. São hinos muito lindos, hinos que eu sinto a presença do Senhor Jesus. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Receber hinos do céu, hinos de Deus, hinos guiados por Deus, ser guiado por Jesus e receber a doutrina do Senhor Jesus é maravilhoso, é honroso, é uma honra. Glórias ao Senhor Jesus. E eu
dou graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus por isso, eu estar congregando lá na obra da restauração de tudo. Uma igreja que eu não conhecia, mas que tem em várias partes do Brasil e até fora do Brasil, porque tem igreja em Filadélfia, nos Estados Unidos. Tem vários estados do Brasil e eu não conhecia essa igreja. Tanto que quando eu fui visitar o primeiro dia, eu perguntei à irmã, qual é o nome dessa igreja? Ela falou, o Senhor nos revelou que Ele não quer placa de igreja. Por isso não tem nome na frente da igreja, não tem placa na frente da igreja, não tem rótulo. Mas a gente fala que é obra da restauração de tudo, igrejas que militam na obra da restauração de tudo. A gente chama assim, porque estamos em restauração. E ali eu soube o nome da igreja, pois eu nem sabia, porque não tinha placa na frente, não tinha nome. Eu entrei, para visitar, porque me falaram que ali era uma igreja que usava véu, mas eu não sabia nem que ali tinha doutrina, foi mesmo visitar para conhecer. A igreja, a obra da restauração que eu ouvia falar, era aquela igreja que ficava rodando, tocando pandeiro, e que não é igual a essa. Eu não sabia que existia uma obra da restauração assim, com hinos tão lindos. Hinos tão lindos, hinos revelados por Deus. A doutrina revelada por Deus, a doutrina santa. Essa obra da restauração, ela é a que manteve a doutrina antiga. Ela é uma igreja muito antiga, desde a época de Atos Apóstolos, que fala lá que nos tempos da restauração de todas as coisas, lá em Atos Apóstolos fala, então é uma igreja que vive a doutrina de Atos Apóstolos revelada pelo Senhor Jesus, que mantém a doutrina antiga. Hoje existem várias obras de restauração com vários nomes, vários ministérios, mas que não é a mesma que eu congrego. A que eu congrego é a obra da restauração de tudo. Imobrarte. Lá mulheres não podem cortar, aparar ou pintar os cabelos, não podem depilar o corpo, a sobrancelha, não pode ver televisão, não pode usar brincos, maquiagens, não pode usar roupas apertadas, roupas justas. A saia das irmãs, o vestido deve ser todos no mesmo comprimento, no meio da canela, conforme Deus revelou. Os irmãos não podem usar bermudas, camisetas. A manga da blusa das irmãs e dos irmãos deve ser até o punho. Só dobra a manga se for fazer algum trabalho que precise dobrar a manga para não molhar ou não sujar. Só naquele momento ali mesmo e depois já abaixa a manga para ficar no dia a dia. Tem que ser até o punho. Não pode político no altar para falar. O político, se quiser visitar, vai como visitante, fica sentado no banco, assistindo o culto. Não pode flores artificiais, tanto em casa quanto na igreja. Todas as flores devem ser naturais. Se for fazer alguma festa de 15 anos ou casamento que leve flores, todas as flores devem ser naturais. O Senhor não quer de forma alguma flores artificiais. Não pode usar saltos altos, não pode beber refrigerante, não pode comer mortadela, entre outras doutrinas que eu não vou falar aqui, mas os irmãos são bem-vindos para visitar a igreja. Vou deixar aqui embaixo na descrição a lista das igrejas da obra da restauração de tudo, de todos os estados do Brasil. E também nos Estados Unidos, em Filadélfia. Lá na obra Deus deu os hinos, revelou
para os pastores, revelou para a obra para cantarmos, mas lá também nós podemos louvar hinos antigos, hinos da harpa cristã, hinos do cantor cristão. Deus permite que nós louvemos e Ele recebe os louvores. Eu vou deixar para os irmãos alguns hinos da obra, meditem nos hinos, são lindos, as letras são espirituais. Eu não indico os irmãos de congregarem em qualquer igreja. Fiquem na doutrina que o Senhor revelou, permaneça na doutrina, não deixe a doutrina. Ore com sinceridade. Peça a Deus que Deus direcione uma igreja para congregar, uma igreja guiada por Ele, que tenha Jesus Cristo como cabeça, que Ele vai te direcionar. Se orar com sinceridade, Ele vai te direcionar. Pois se fosse para a gente congregar em qualquer igreja, ficaria na igreja católica. Ah, mas lá é uma igreja que tem idolatria. Mas tantas igrejas têm outros tipos de idolatrias, sem ser imagens, e que não tem Jesus Cristo como cabeça. Então, nós devemos sim pedir a orientação, a direção de Deus para tudo na nossa vida, inclusive aonde devemos congregar. Estamos muito alegres, muito felizes, eu e a minha família, meu esposo está congregando lá comigo, meu filho Albert também está muito alegre. Toda vez que tem culto, ele vai com muita alegria, muito feliz. Tem a escola bíblica dominical para as crianças. Estamos gostando, amando. Sou muito grata a Deus por essa obra maravilhosa, por Ele ter me colocado nessa obra linda. O Senhor Jesus é maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Glórias a Deus. Ó Deus, a tua voz quero ouvir quando estiver preste a cair. Venha me suster, Senhor. Ó Deus, se os meus pés vierem a vacilar, em tuas mãos quero pegar, pois creio em ti, ó Deus, pois tu me escolheste, mesmo sem merecer, pois tu me escolheste, mesmo sem entender. Ó, dá-me unção pra te louvar, Senhor. Ó, dá-me unção pra te louvar, Senhor. Preciso chegar onde queres, Senhor. O que tens ordenado eu irei guardar, possuir a herança que nos preparaste, a terra que a nossos pais juraste. Jamais esquecerei dos caminhos teus, pois lá no deserto conosco andaste.
teus mandamentos iremos guardar. No meu coração a tua lei escondi. Eu não quero jamais pecar. Somos o povo que tu escolheste, pois somos chamados herança de Deus. Em meio às lutas das leis guardarei, a tua obra eu realizarei. Eu guardarei a tua palavra, Senhor. Provarás meu coração e dele te agradarás. E os mandamentos que o Senhor ordenou, eu temerei, Senhor, e tuas leis irei guardar. Eu guardarei a tua palavra, Senhor. Provarás meu coração e dele te agradarás. E os mandamentos que o Senhor ordenou, eu temerei, eu temerei, Senhor. Eu temerei, Senhor. Eu temerei, Senhor, e tuas leis irei guardar. Glória a Deus! Quando sozinho me ponho a pensar, reconhecendo o Senhor, tua presença me faz repensar qual o caminho que estou. Pelo desejo de te agradar,
conhecendo o Senhor, tua presença me faz repensar qual o caminho que estou. E no desejo de te agradar, então retorno, Senhor, humildemente a ti suplicar a tua graça e favor. Tira de mim tudo que não é teu, limpa meu ser por inteiro, sem merecer, me perdoe outra vez, pois tu és um Deus verdadeiro. Tira de mim tudo que não é teu, limpa meu ser por inteiro, sem merecer, me perdoe outra vez, pois tu és um Deus verdadeiro. Tira de mim tudo que não é teu, limpa meu ser por inteiro, sem merecer, me perdoe outra vez, pois tu és um Deus verdadeiro. Glória a Deus. Quando venho te adorar, Quando venho interceder, tua presença suplicar, porque só tu tens poder. Quando sinto tua mão me tocando com amor, me quebranta o coração, tua presença, ó Senhor. Reconheço minhas culpas, os meus erros tantos são, mas não tem outra saída a não ser pedir perdão. És a única esperança, o conforto eficaz, pois quem busca em ti alcança a tão desejada paz. Ó tu quem podes me ajudar, só tu quem podes me entender, só tu quem podes me fazer feliz.
interceder, tua presença suplicar, porque só tu tens poder. Quando sinto tua mão me tocando com amor, me quebranta o coração, tua presença, ó Senhor. Culpas, os meus erros tantos são, mas não vejo outra saída a não ser pedir perdão. És a única esperança, o conforto eficaz, pois quem busca em ti alcança a tão desejada paz. Só tu quem podes me ajudar, só tu quem podes me entender, só tu quem podes me fazer feliz, renovar o meu viver, renovar a fé em mim. Por isso que eu venho a ti, por isso eu quero me entregar para ser um vaso novo, transbordar do teu poder, religados na videira, muitos frutos conceder. Só tu quem podes me ajudar, só tu quem podes me entender, só tu quem podes me fazer feliz, renovar o meu viver, renovar a fé em mim. Por isso que eu venho a ti, por isso eu quero me entregar para ser um vaso novo, transbordar do teu poder, religados na videira, muitos frutos conceder, religados na videira, muitos frutos conceder, religados na videira, muitos frutos conceder. Sei que o Senhor és tudo
Sou um vaso para o teu louvor. Mas se o tempo e o mundo me roubaram o valor, creio no poder restaurador. Leva-me à casa do oleiro. Não importa se preciso for, quero ser quebrado e amassado no amor, que me tornará um vaso novo. Eu quero ser moldado em tuas mãos, Senhor, e ser remodelado num vaso de valor. Eu quero ser renovado e pronto para o teu louvor, no brilho e testemunho da palavra e no amor. Oh, leva-me à casa do oleiro. Aleluia. Sou um vaso para o teu louvor. Mas se o tempo e o mundo me roubaram o valor, creio no poder restaurador. Leva-me à casa do oleiro. Não importa se preciso for, quero ser quebrado, amassado no amor, que me tornará um vaso novo. Eu quero ser moldado em tuas mãos, Senhor, e ser remodelado num vaso de valor. Eu quero ser renovado e pronto para o teu louvor, no brilho e testemunho da palavra e do amor. Glória.